Agora você está ao vivo. Eu vou clicar nada aqui até entrar, meu, que é como a gente vai conversar hoje nessa live aqui sobre uma análise científica do que está acontecendo. Eu faço doutorado dela lá nos Estados Unidos. Vou esperar entrar aqui até ela aparecer para eu chamar e não tem problema, tá? Porque é só o que falta aqui. No Instagram, meu, tá todo mundo fazendo live, então de uma forma ou de outra, tá, ó, apareceu o Bruno. Cliquei. Ó, agora dando o Bruno Bittencourt. Deixa eu pegar minha água e botar aqui do lado. Conectando. Aê! Tudo bem? Que honra de ter aqui, Bruno. Acho que a gente tá com um delayzinho assim pequeno, mas vamos lá. Tá pequeno? Mas tá muito ruim? Não, tranquilo, vamos lá. Ah, eu vou botar meu fone igual para te ouvir melhor aqui, tá, Bruna? Tá bem. Eu vou fazer a tua apresentação para as pessoas aqui, ó. Senhores, que bom que a gente tá conversando com a Bruna aqui, que faz o doutorado dela em biomedicina, né, Bruna? Isso, em câncer aqui nos Estados Unidos, no Moffitt. Isso. É que eu não liguei meu Bluetooth. Não te ouço. Nada? Acho que tu tirou... Não, agora sim. Acho que tem que ficar com os fones. Agora sim, tá, que beleza. Tá, que beleza. É que tava, tipo, eu fui ligar o meu Bluetooth, falei, senhores, é só a verdade que vai acabar com o nosso medo, é só a verdade que vai acabar com o nosso pânico, é só a verdade que vai acabar com a nossa histeria, é só a verdade que vai acabar com a nossa angústia. Parece papo de igreja, mas não é, né? É ciência pura. Se a gente vinha vivendo aí num mundo de relativismos, de discussões, o que era mais importante, se a ciência valia ou não valia, agora a ciência está mostrando aqui que veio, né? A verdade nos deixa claro aí que a gente não pode, quando falo clareza, que exatamente ela divide a sombra da escuridão, né? A sombra da luz. Então, nesse ponto a gente tem que ver o que está acontecendo. E nada mais claro do que a própria ciência. Então, que bom, eu vi os stories da Bruna hoje. A Bruna é uma amiga minha de Porto Alegre, é a noiva de um amigão meu também lá de Porto Alegre, e está fazendo doutorado dela lá nos Estados Unidos em biomedicina estudando câncer, tá? Ela fez stories magníficos hoje sobre o contágio do coronavírus, então eu quero deixar que ela converse com a gente, entendeu? Depois a gente vai fazer umas perguntas, eu vou, em algum momento, quando ela começar a apresentar dados, se é que ela vai apresentar aqui, eu vou apagar os comentários aí e a gente sai conversando. Se vocês quiserem, cara, enviem perguntas, tá? Que daí eu leio as perguntas e no final, se sobrar tempo, a gente faz um bate-papo em relação a isso. Bruna, eu vou deixar então que tu tome conta aí, que tu te apresente, tá? E que tu tome conta da nossa conversa. E qualquer coisa, tô aqui esperando, tá? Beleza. Então, gente, queria agradecer o espaço do Conrado. Acho que é muito válido. Eu tenho tomado a iniciativa de divulgar alguns estudos científicos no meu Instagram, porque como eu moro longe e aqui nos Estados Unidos a coisa já está um pouco mais avançada do que no Brasil, eu me senti no compromisso de traduzir ou facilitar o acesso a essa informação científica para minha família, dos meus amigos e para quem me segue no Instagram. Então é muito bacana poder estender esse acesso às outras pessoas. Aqui eu faço meu doutorado em câncer, eu não sou virologista, tá? Mas pela minha capacidade de interpretar os estudos e de saber transmitir essa mensagem, eu achei muito válido que eu começasse a acompanhar o que está surgindo de evidência científica e pudesse desmistificar algumas coisas que meus pais estavam me falando, certos amigos estavam me mandando, e eu sabia que o cenário não era esse. Então, hoje eu vou falar um pouco de um dos estudos mais recentes que eu comentei, que é o impacto dessas medidas que a gente está sofrendo agora, que são as medidas de isolamento, medidas de quarentena, e por que a gente surgiu com isso tudo. Não foi uma coisa que uma pessoa inventou, são estudos científicos, estudos epidemiológicos que foram divulgados, e a gente vai tentar entender um porquê disso tudo e quais vão ser os efeitos a longo prazo, correto? Eu montei aqui uma breve apresentaçãozinha para tornar as coisas mais fáceis. Eu espero que vocês consigam... Deixa eu só, não, já vou tirar aqui, só um pouquinho que eu vou desativar os comentários agora. Só um pouquinho. Beleza. Desativar comentários, daí fica aí bem mais fácil. Então é o seguinte, esse estudo foi feito em Londres, tá? Por um dos principais centros de epidemiologia, e é um estudo que tem guiado essa mudança de postura do Reino Unido em relação ao coronavírus. Eles inicialmente adotaram uma postura de deixar que a população fosse naturalmente imunizada, então se combinasse e eventualmente adquirisse essa imunidade, mas eles viram que o curso que a doença estava assumindo era muito rápido e o sistema de saúde deles, que por sinal é um dos melhores do mundo, não ia conseguir absorver essa quantidade de pacientes graves.
Então, esse estudo aqui foi o que realmente serviu de base para que os governantes, tanto dos Estados Unidos como do Reino Unido, tomassem atitudes de implementar isolamento e quarentena. Bruna, eu vou só te interromper um pouco aqui, tá? Pessoal, ó, vocês que estão gostando da live, vão achar interessante, tem um aviãozinho ali embaixo, ó, clica no aviãozinho e manda para as primeiras pessoas que aparecerem para ti, que são as pessoas que são mais teus amigos, que mais tu interage, tá? Para quem tu achar que vai ser importante esclarecer isso aqui, manda um aviãozinho para as pessoas, que daí todo mundo assiste mais aqui, tá? Perdão, Bruna, fica à vontade aí. Claro, pode me interromper a qualquer momento, a tua contribuição é muito válida. Uma coisa que eu queria destacar é que eu vou apresentar uma versão científica da coisa, mas é sempre importante a gente ter uma visão mais geral, quais vão ser os efeitos econômicos, sociais, e eu sei que tem muito a contribuir nesse sentido. Não, mas aqui o nosso objetivo é exatamente trazer o esclarecimento da ciência, Bruna. Ah, que bom que tu te dispuseste, porque a gente está vendo informações de todos os lados, informações chocantes, do ponto de vista tem gente que acha que é gripezinha, tem gente que acha que é apocalipse zumbi, que nem eu digo aqui. Então é sempre bom a gente trazer a ciência para ser o nosso centro aqui de decisões. Muito obrigado, tá, Bruna? Mais uma vez. Show, claro. Então vamos lá. Como eu mencionei, esse estudo ele foi base de medidas de saúde pública nos dois países, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e eles consideraram o contexto de que as vacinas só vão estar disponíveis daqui a 12 a 18 meses, porque elas têm que ser desenvolvidas e validadas, e ainda que a gente tenha o surgimento de drogas em potencial, que foram amplamente divulgadas nessas últimas semanas, até houve uma corrida para a compra da hidroxicloroquina, essas drogas ainda estão em fase de testes, então a gente vai precisar de estudos clínicos com centenas, milhares de pessoas para comprovar se essa droga é eficaz, se ela é segura, qual é a dose e para quais pacientes ela vai se aplicar. Então tá, começando. O estudo, ele começa trazendo aonde que vão ocorrer as transmissões e aonde que a gente vai poder atuar com essas medidas não farmacológicas, medidas de isolamento. As transmissões elas vão ocorrer em 3 cenários. Na escola, na universidade e no ambiente de trabalho, onde a gente tem aglomeração de pessoas, dentro do nosso núcleo familiar e na comunidade em geral, no shopping, no restaurante, num jogo de futebol. Hoje, a gente estima que cada pessoa infectada possa transmitir o vírus a outras 2 a 3 pessoas. Então, a partir de dados que a gente teve da China, da Itália, dos países que já estão nessa fase, já atravessaram ou estão nessa fase exponencial de transmissão, esse cálculo da infecção pode ser refinado, né? Então, hoje a gente sabe que uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para outras 3. Esses pacientes assintomáticos que ficam com o vírus incubados são os mais propensos a transmitir o vírus do que os pacientes sintomáticos. Isso tem muito a ver com um caráter comportamental, porque o paciente assintomático acha que ele é invencível, que ele nunca vai ser contaminado por aquele vírus e ele não vai tomar precauções de um paciente que já apresenta sintomas, vai se isolar, vai tomar mais cuidado com as medidas de higiene, não vai ter contato com pessoas do seu círculo próximo, diferentemente de um paciente assintomático, talvez seja mais negligente nesse sentido. Esses modelos que foram tidos a partir de estudos feitos na China, eles estabeleceram que a cada 5 dias o número de infectados dobraria nesses países que estão enfrentando a fase exponencial de transmissão. O Brasil ainda não está nessa fase, tá? O Brasil está começando e é possível que a gente mude essa estatística, dependendo das medidas que a gente adotar no futuro. Então tá, eles fizeram uma série de... estabeleceram uma série de premissas, ou fizeram uma série de suposições para esse estudo, mas tudo foi muito bem detalhado e muito bem estudado, baseado em outros estudos que já foram realizados. E eles levantam a hipótese de que 30% dos pacientes hospitalizados por conta da Covid vão necessitar de cuidados intensivos. O que são esses cuidados intensivos? Ventilação mecânica e oxigenação por membrana extracorpórea, que é um pedido de uma aparelhagem especial, é um aparelho que custa de 10 a 30 mil dólares cada um e é para pacientes em estado grave. Tá? Os pacientes que forem internados com sintomas mais brandos, eles vão permanecer no hospital por até 8 dias. Mas esse grupo dos 30% provavelmente vão permanecer no hospital de 10 a 16 dias, sendo que grande parte deles vão estar na UTI.
Tá? Então, é por isso que a gente está discutindo tanto o colapso do sistema de saúde, porque grande parte dessa população vai ter que ser admitida nesse sistema de UTI. Sim. Eles trazem aqui na primeira tabela a estimativa da severidade dos casos de acordo com a idade, tá? A gente tem falado muito aqui que pacientes mais jovens talvez não sejam hospitalizados, e é verdade, as estatísticas, elas demonstram que os pacientes mais jovens raramente vão ser hospitalizados, mas que a partir dos 40 anos, esse número começa a crescer de forma considerável. O nosso principal grupo de risco vai ser, aqui eu diria que, de uma forma conservadora, a partir dos 50 anos, que 10% dos casos que vão apresentar sintomas vão precisar recorrer ao sistema de saúde, né? Desses casos, é bem alarmante que, a partir de 12% deles, vão precisar de cuidados intensivos. E à medida que a gente vai para grupos mais velhos, esse número cresce exponencialmente. Então, por exemplo, pacientes acima dos 80 anos, 70% deles vão precisar desses cuidados, correto? E à medida que a gente observa os pacientes mais idosos, o número de casos fatais também aumenta, podendo atingir até mesmo 10%. Imagina, né, Guri? Isso num país desenvolvido, ok? Porque esse modelo é baseado nos Estados Unidos e no Reino Unido. Se a gente faz um paralelo com o Brasil, hoje a gente tem uma população de 211 milhões de habitantes, um pouco menos do que os Estados Unidos. E a nossa população, grande boom, está realmente nessa faixa aqui. A faixa de risco é a partir dessa, certo? Sim. Só que a gente está olhando a nível nacional. A nível estadual, por exemplo, no Rio Grande do Sul, isso muda um pouco de figura, porque essa porcentagem superior da pirâmide, ela cresce um pouco. Então, estados com população mais idosa vão ter que ter medidas ainda mais restritivas. Mas qual é a capacidade do nosso sistema de saúde de absorver esses casos, né? O SUS hoje ele possui cerca de 18 mil leitos de UTI, na teoria, né, gente? Tudo na teoria. Sim. 95% deles já estão ocupados por outras doenças diversas. E a rede privada tem uma ocupação alta também, mas não tanto pelo SUS. O Brasil, na teoria, possui um ventilador mecânico para cada leito de UTI, sendo que 50% deles já estão em uso no SUS e 25% na rede privada. Tá? A gente não está considerando aqui os ventiladores mecânicos estragados, os que estão perdidos, foram desviados, tá? Tudo no... E nem aquela membrana extracorpórea, né? Aí são todos tipos de Não, isso também a gente não está incluindo isso, porque é um aparelho muito caro e que não está sempre disponível, tá? Então... Bruna, deixa eu só te interromper um pouco aqui. Bruna, eu tô bem mais feliz vendo os dados aqui, tá? Porque a informação que eu tinha era só que seria em torno de 18 mil leitos de UTI geral no Brasil, mas não, tem mais 22 mil que são da rede privada. Então a gente fecha em quase 40 mil leitos no Brasil. Isso, aqui nos Estados Unidos a gente tem 45 mil leitos, então no Brasil a gente está um pouco abaixo, mas semelhante, né? Apesar do acesso ser diferente. Claro, não, mas ainda mais que nos Estados Unidos são 300 milhões de habitantes, né? Tipo, na proporção... Bom, eu vou deixar falar, não quero te atrapalhar. Não, pode interromper. Mas assim, o ponto que a gente tem que atentar é que uma vez que os pacientes entram na UTI, a gente não tem uma área de isolamento de pressão negativa que seria necessário para evitar a transmissão do vírus de um paciente para o outro, por exemplo. Essa sala ela seria isolada e ela não permite a circulação de ar para fora dessa sala, tá? Então, isso significa que uma vez que a gente tem um paciente contaminado na UTI, a gente vai precisar isolar uma área inteira de UTI para esses pacientes. E o que a gente faz com os pacientes que já estão lá, certo? Então, esse que é o grande problema. E no Brasil, apenas 25% da população tem convênio particular. Então, todo o resto da população vai depender das medidas do SUS, né? E aqui, diferentemente dos Estados Unidos, a gente tem um grande problema que são as favelas. A gente tem ouvido na noticiário que as pessoas não têm nem água para lavar a mão. Então, isso com certeza é um agravante que esse estudo não está abordando, certo? Então, na interpretação dos resultados, a gente vai ter que ter isso em mente quando a gente for transpor esses dados para a nossa realidade brasileira. Sim. Mas o que o estudo realmente aborda é que nós só temos duas estratégias, tá? Uma vez que a gente não tem vacinas ou remédios. Uma delas é mitigar, ou seja, botar panos quentes, desacelerar, não necessariamente parar a epidemia, mas
de risco, proteger os idosos, e vamos reduzir a sobrecarga do serviço de saúde, ou então a supressão, que é o que a Itália está tentando fazer agora, por exemplo, que é reverter o crescimento dessa transmissão a longo prazo, evitar a transmissão entre pessoas, e essa é uma estratégia que, nesse estudo, eles sugerem que deve durar pelo menos 5 meses, o que é inviável, né, em qualquer país. Quais são essas estratégias de isolamento? Número 1, que é o que a gente já está praticando, isolar os pacientes sintomáticos, né, e a família ter o cuidado com o mundo externo. Número 2, fazer uma quarentena voluntária. Eu tenho uma pessoa infectada na minha família, então eu vou convidar os meus membros familiares para permanecer em quarentena, evitar que as pessoas sejam expostas. Essa terceira medida, que é o isolamento dos idosos acima de 70 anos, é o que tem muito se falado que seria a solução para a nossa economia, né? Porque o país não precisasse parar. Sim. A gente também vai abordar esse ponto. Os outros últimos 2 pontos é o que os Estados Unidos agora está implementando em alguns estados e já está vivendo nacionalmente, que é a quarentena, o distanciamento social e o fechamento de escolas e universidades, que foi a primeira medida que eles implementaram algumas semanas atrás. Se nada acontecesse, se a gente simplesmente ignorasse o vírus e subestimasse o potencial de mortalidade desse vírus, a gente estaria seguindo essa curva preta aqui, tá? A curva vermelha é a capacidade do nosso sistema de saúde de absorver os casos. É mesmo? Tá? É sério? É sério. É a vermelha que é o sistema. A vermelha é o sistema de saúde, tá? Então, se a gente não fizer nada, a gente está aqui nessa curva preta. Tá. Se a gente tiver medidas isoladas, por exemplo, vamos primeiro fechar as escolas, é a linha verde. Vamos então só isolar as pessoas contaminadas, é a linha laranja. Então vamos botar as pessoas contaminadas e o pessoal da família dela. A gente está nessa linha. Se a gente começar a combinar essas medidas, a gente vai ter um achamento dessa curva considerável. Mas a gente ainda está muito longe de chegar nessa capacidade do nosso sistema de saúde. Então, aqui nos Estados Unidos, o que esse estudo projetou é que se a gente não fizesse nada, 2 milhões de pessoas iam morrer, tá? Claro que esse estudo está sendo alarmista nesse sentido, porque todos os países já começaram, de uma forma ou de outra, a tomar medidas para evitar que isso aconteça, tá? Então, assim, a combinação de estratégias que eles propõem é a seguinte: mitigação, vamos tentar reduzir, botar panos quentes e ver no que vai dar. Como é que isso seria feito? Isolar os casos contaminados, que nós já estamos fazendo, botar a família em quarentena e isolar os pacientes de risco, certo? Que é o que tu vem falando há algum tempo já no Instagram. O efeito que a gente veria a partir dessa iniciativa seria uma redução da mortalidade pela metade, em comparação com a linha preta aqui. Mas ainda assim, a gente teria uma sobrecarga do sistema de saúde de até 8 vezes. Então, aqui, na linha preta, a gente estava sobrecarregando o sistema de saúde em 30 vezes. E aqui, a partir da medida, a gente está sobrecarregando em 8 vezes. Apesar de ser uma medida que a gente talvez teria um maior... as pessoas acabariam mais facilmente, porque não está completamente interrompendo o estilo de vida das pessoas, a rotina, ela ainda é inviável, porque o nosso sistema de saúde vai entrar em colapso. E somente pelo Covid-19. A gente não está incluindo aqui os pacientes que já estão doentes hoje e pacientes que vão ficar doentes no futuro, por outros motivos. Tá? Essa estratégia é a estratégia que o Reino Unido estava tentando seguir. É esperar que as pessoas se contaminem e gerem anticorpos e fiquem imunes, e aí assim a sociedade vai gradualmente adquirindo imunidade. Mas não é assim, a gente tem visto que esse cenário não é o que tem acontecido, né? A transmissão tem sido muito mais rápida. É óbvio, tá ligado? Então, assim, para nossa tristeza, o que esse estudo conclui é que a supressão é a melhor estratégia agora. Agora, assim, o que eles dizem que a gente tem que fazer? Isolar os casos, fazer o distanciamento social de toda a população, fechar universidades e escolas, tá? Então, vamos ver como é que fica a curva. Mais uma vez, vermelhinha é a capacidade do nosso sistema de saúde, preta é não fazer nada. Quando a gente faz esse distanciamento social de toda a população, a gente vê que a curva, ela tá achatada. E nesses meses aqui, que são um pico da transmissão, porque esse gráfico aqui, ele tá baseado nos Estados Unidos, então é onde a gente está enfrentando agora o maior número de casos. Se a gente olhar com maior detalhe, a gente vê aqui que fechando as escolas, a
ainda coloca as pessoas em distanciamento social, a gente vai ter um período que a gente vai conseguir administrar esses casos, certo? Sim, sim. No futuro, é possível que a gente tenha um retorno no número de transmissões, porque esse vírus, apesar de estar sendo controlado aqui, ele ainda está circulando em determinadas pessoas que estão de quarentena. No momento que essas pessoas saírem de casa, pode ser que a transmissão dê um pico novamente, né? Então, isso que a gente vai ter que ver na China e na Coreia do Sul, se isso vai acontecer. Porque à medida que tu retira as estratégias restritivas, tu tá expondo essa população a risco novamente. Tu sabe, Bruna, que eu tava falando ontem, olha só, mas isso aqui, como a humanidade, como a espécie humana não tem imunidade para esse vírus ainda, pela proporção, né, de contágio, modo como ele se dá, vai ter um momento que toda a humanidade vai pegar, não vai ser do dia para noite, vai demorar anos, ok, tá? Não é nada alarmista o que eu tô dizendo. Daí muita gente diz, mas lá na China eles já controlaram. Daí minha resposta para eles é, cara, controlaram porque tá todo mundo trancado em casa. É claro. No momento que eles tirar as pessoas vão ser contaminadas. Inclusive, quem está em isolamento, teu avô que estão em isolamento, no momento que eles voltarem para o convívio social, eles têm risco de pegar a doença de novo. A doença nunca vai acabar, né, Bruna? Exato. Se fala muito, porque esses números de milhões de mortos é alarmante, é catastrófico. A gente não tem nem perto disso ainda nos países que estão que estão sendo mais afetados, como a Itália, por exemplo, mas é que esses países já adotaram essas medidas. Então, eles estão vivendo agora um período de que os casos deveriam, né, começar a cair, e a gente vê que eles continuam aumentando de certa forma. Não. Então, em resumo, o que esse estudo traz, e foi por isso que o Reino Unido decidiu ser mais rígido nas medidas restritivas, é que a mitigação ela não é capaz de completamente proteger o grupo de risco e de evitar o número de mortes, né? O sistema de saúde ainda vai estar sobrecarregado, mesmo tu colocando algumas medidas restritivas. Então, isso é insuficiente para o momento atual, que a gente está tentando conter essa pandemia, né? Eles propõem que o distanciamento social, ou seja, as pessoas ficarem por um determinado período de tempo, evitando o contato físico com outras, vai ter um maior impacto no combate a essa pandemia, reduzindo a taxa de transmissão entre as pessoas, né? Então, à medida que os casos diminuírem, vai aumentar a viabilidade de teste, por exemplo, como a Coreia do Sul acabou testando todo mundo, e por isso eles tiveram essa redução tão rápida. Só que num país como o Brasil, como os Estados Unidos, que a gente tem milhões de pessoas, a gente precisa de conter o sangramento primeiro. E depois a gente vai conseguir administrar com maior número de testes, saber orientar o isolamento específico de pacientes. Enfim. Minha opinião sobre esse report, tá? Só para finalizar aqui, a gente pode fazer os comentários. Eu acho que eles fizeram uma análise bem detalhada, tá? Os dados que eles utilizaram depois, se vocês quiserem acessar o paper mesmo, é baseado em diversos outros estudos e estudos epidemiológicos dos países que já passaram por isso, China e Itália, mas não é uma projeção perfeita, tá? Eu acho que em alguns momentos o estudo ele foi bem alarmista, bem catastrófico, e o cenário mundial está constantemente evoluindo, a gente está constantemente interpretando essas estatísticas de formas diferentes, então é possível que cada país vai ter que realizar o seu próprio estudo interno, né? Talvez isso não se aplique preto no branco para o Brasil, mas é uma ideia de como que os outros países estão baseando suas políticas, né? Bruna, tu sabe que antes de conversar contigo, eu estava falando com a Carol Poloni, uma amiga minha, que mora em Londres lá, e ela dizendo que esse final de semana vai ser o definitivo para o Boris Johnson lá colocar o pessoal, porque até então ficou uma sugestão de educação, eles estavam contando com a responsabilidade dos cidadãos de saberem que era uma catástrofe, né, e que eles deveriam ficar em casa. Só que lá tá todo mundo no pátio, não tá nem aí, entendeu? Então, a partir de agora nós vamos ter que tomar medidas governamentais. Por exemplo, a Alemanha também, voltando ainda para o Reino Unido, já alocou 15% do PIB, um número gigantesco, para colocar na efetividade dessas medidas. Não só as medidas de prevenção, não só as medidas de tratamento, mas também na parte econômica. Deixar dinheiro para as pessoas conseguirem trabalhar. A Alemanha, que também vinha com esse chamamento, a responsabilidade das pessoas, essa coisa meio John Lennon aí, eles também acabaram, tá? Eles passaram hoje para uma lei lá, a Merkel passou, dizendo que não pode ter encontros com mais de 2 pessoas. Então, olha o nível do regramento que eles já estão colocando lá. Por quê? Porque
porque viram que esse sistema aí, de fato, não dava certo. Quando aconteceu essa ideia da imunidade de grupo aí que eu vi na Holanda e vi na Inglaterra, na minha cabeça, se eles deixassem livre, viraria um genocídio. Eu falei, cara, eles vão deixar pessoas morrer, o problema vai diminuir mais rápido, obviamente, a economia não morre, mas vai morrer muita gente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu te faço, Bruna. Talvez seja meio polêmico que eu vou te perguntar aqui, mas foi a primeira coisa que tu falou ali. Tu falou, Conrado, os estudos de vacinas, conforme estão indo, assim, vai ter um período aí de 12, 18 meses até elas chegarem no mercado. Os medicamentos para tratamento estão sendo testados, os testes estão incipientes. Testaram com 20, 40 pessoas da primeira vez ali, agora estão tentando mais, em que pese já tem gente produzindo e colocando em todos os lugares baseados nesses números positivos que tiveram nos testes. Bruna, eu não gosto de ser alarmista, todo mundo me pergunta isso, eu não falei, eu deixo no ar uma resposta que não é tão negativa. Quanto tempo tu acha, Bruna, que vai diminuir essa questão pelo que tu estudaste, quanto tempo tu acha que vai diminuir a questão do coronavírus? Todo mundo, vai ser 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu acho, Bruna, que vai ser muito mais, né? Se a gente falar de imunidade, a gente está falando de anos, né? Se a gente falar de vacina, tu já falou 12 a 18 meses. Ter o medicamento, baixar aquela curva. Eu quero saber de ti qual é a tua opinião sobre isso. Enquanto eu vou te perguntando isso, eu vou abrir as nossas perguntas aqui, tá? Para ver o que o pessoal está falando, tá? Então eu vou abrir os comentários novamente, ativar comentários, e vou abrir as perguntas, eu vou lendo, eu acho que não vai aparecer para ti, e conforme eu for vendo aqui, eu vou botando e tu vai respondendo. Tá, Bruna? Certo. Então, respondendo a tua pergunta sobre a minha opinião, eu já recebi essa pergunta diversas vezes, a pergunta de R$1 milhão. E na ciência a gente fala que não existe opinião, existe dado científico. Né? Então, assim, eu não vou saber te responder, porque isso vai depender muito das políticas que o nosso país adotar, do comportamento das pessoas, né? Então, assim, a gente pode dizer que na China demorou de novembro a março para eles conterem, mas lá eles têm uma cultura completamente de fuleiro, por exemplo. Então, a gente tem que avaliar aspectos epidemiológicos que vão ser cruciais para a gente definir quanto tempo essa pandemia vai continuar impactando tanto a nossa vida, tá? Os estudos, como eu mostrei, eles colocam que pelo menos de 3 a 5 meses para a gente conter o pico, correto? E aí depois, lá por setembro, a gente vai ver se realmente a gente vai ter esse efeito rebote, porque as pessoas vão voltar à circulação, voltar a... Talvez boa parte da população já seja imune, porque boa parte já esteja contaminada, mas aí, a longo termo, a gente vai ter que ter mais estudos, mais dados, para a gente poder dizer com certeza qual vai ser o impacto, né? Então, como eu disse, não é uma questão de opinião, e qualquer cientista que perguntar isso vai te dar essa mesma resposta. A gente precisa de mais dados para a gente poder projetar isso para o futuro. Então, tudo depende dessas medidas de contenção. A gente diz aqui que existe um delay de 2 a 3 semanas entre a tomada de decisão e os efeitos lá na porta do hospital. Bruna, tu sabe que tem muita gente... A gente teve nosso ex-ministro da Saúde, Osmar Terra, que é um ótimo médico, fez um ótimo trabalho enquanto ministro, e ele fez um pronunciamento aí, enquanto deputado lá, dizendo, não vai adiantar nada fazer isolamento, isso é a mesma coisa que H1N1, o que interessa é deixar todo mundo livre, nós vamos administrando. Na minha visão, ele fez essa fala dele para tentar achar, para que ninguém se polemizar, para que ninguém entrasse em pânico histérico e a economia não morresse, tá, Bruna? Mas os dados que tu... Agora, eu já estou perguntando, estou respondendo, eu quero que tu responda. Tu concorda com ele nisso aí? Tu acha que ele está certo? Tu acha que ele está errado? Nessa visão, acabar, por exemplo, na visão dele, é acabar com o isolamento, acabar com essas medidas e deixar que a vida siga normal e que todo mundo fique... que a coisa se... Voltamos? Não, voltamos. Então, eu... 4G na beira de praia aqui, é foda, né? Foda. Então, assim, a minha opinião pessoal, tá?
baseada no que eu tenho lido e no que eu tenho escutado, é que eu acho que essas medidas que a gente está adotando aqui nos Estados Unidos são a única opção, a única estratégia que a gente tem no momento para realmente ter um impacto, sabe? A gente está... Foi dito que foi bastante irresponsável até do presidente Trump dizer: eu liberei o medicamento, a gente tem a cura, etc, etc, porque isso gerou uma esperança nas pessoas e um sentimento, ufa, agora a gente está seguro, vamos seguir com a nossa vida, que na verdade a gente não tem no momento, né? Então, eu acho que essas pessoas que estão tentando minimizar um pouco é justamente para tentar conter os impactos na economia, mas eu acho que quanto mais consciência a gente tiver do que realmente está acontecendo e do que a gente pode fazer, do que está ao nosso alcance no momento, maior vai ser a chance da gente voltar mais rápido ao normal. Mas isso vai durar 3 meses, 5 meses, porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, estão falando que vai se perder o ano letivo das crianças. Homeschooling já é uma realidade. Então, eu acho que a precaução nesse momento é o que realmente vai ajudar a gente a combater essa pandemia. Tá, deixa eu fazer mais uma pergunta, Bruna, que eu tô lendo aqui, tá? Já tem casos, sabe me dizer, até onde vão as informações científicas aí, se tem casos de reincidência, pessoas que tiveram coronavírus de novo, se é um boato, se é real, já tem alguma coisa comprovada? Não tem estudos sobre isso, tá? Existem notícias, mas nada que tenha sido publicado sobre o coronavírus nesse sentido. Assim, a gente supõe que vai ser criada uma imunidade de pelo menos de curto período após a infecção, mas a gente não tem estudos comprovando isso, não. E nem relatando esses casos. Tá. E tu tem outra pergunta que todo mundo diz aqui, assim, Conrado, no clima mais quente, igual do Brasil, diminui o risco de contágio, aumenta o risco de contágio? Tem algum mais estudo sobre isso? Não, a gente não sabe ainda qual é essa relação entre os países mais quentes e países mais frios no momento, porque a pandemia realmente se espalhou independente da temperatura, né? Então, e como a gente tem esse delay de quando que ela chegou nos países mais quentes, nos países mais frios, a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto no geral de uma temperatura maior, né? Mas a gente sabe que a temperatura ambiente de 25 graus, o vírus é completamente viável. E outra coisa, o vírus para se multiplicar no nosso corpo, na temperatura de 36, 37 graus, ele resiste a essas temperaturas, né? Então, esse argumento de que temperaturas mais quentes provavelmente matariam o vírus, ele não tem sustentação científica ainda. Tá. Mais uma coisa que o pessoal tá pedindo aqui, Bruna, assim, ó, tá todo mundo dizendo: Conrado, compartilha os slides. Cara, vamos lá e sigam a Bruna. O nome dela deve estar do lado do meu aí, a Bruna Bittencourt, né? Até vou anotar aqui, deixa eu ver se eu botei certo, tá, Bruna? Sigam a Bruna lá, deixa eu até marcar aqui, ó. Eu vou botar aqui de novo. Bittencourt. Não tem o seu Bittencourt, né, Bruna? Bittencourt, Bittencourt. Ó, aqui é o nome do paper, se vocês quiserem só jogar no Google, vocês vão achar fácil. Tá. Eu vou botar o da Bruna e vou... Deixa eu fixar o dela aqui. Vocês sigam a Bruna lá, cara. Deixa eu só tentar fixar, que eu não tô conseguindo, tá, Bruna? Eu sou meio burro. Por que os testes rápidos... Eu vou respondendo o que o pessoal tá falando aqui. Tá. Por que os testes rápidos são tão difíceis de fazer? Porque existe uma demanda muito grande, né? E a gente está tentando liberar no mercado um teste que não existia. Então, eles têm que identificar... por exemplo, agora, o teste rápido que eles estão utilizando, que não substitui o teste de PCR, é o teste de sorologia. Então, eles veem se tu tem um anticorpo já contra aquela infecção, e aí eles te dão um resultado. Ok, tu foi contaminado, tu já adquiriu imunidade, ou então tu tem uma infecção ativa. É muito difícil ter esses testes disponíveis pela demanda, pela capacidade de produção, né? O Brasil agora, acho que ele comprou 10 milhões de testes rápidos para ser distribuído no país inteiro, mas mesmo assim 10 milhões é muito pouco. Qual vai ser a porcentagem da população que vai ser testada, né? Porque a Coreia do Sul testou todo mundo, mas eles têm 1/4 da população brasileira. Então... Não, e Bruna, ontem eu fiz uma live com Carlos Gorito, que é um apresentador de TV, trabalha na embaixada lá na Coreia, e ele está dizendo: Conrado, a gente teve a MERS aqui em 2015, que era praticamente a mesma coisa que a Covid, só que com um alastramento um pouco menor, tá? Então eles já estavam preparados, eles já tinham os testes, eles já tinham tudo pronto, entendeu? E mesmo assim eles subestimaram a doença, porque eles pensaram que, agora que a gente já passou pelo MERS, nós vamos passar a barbada nisso aí.
Já Taiwan, que é o paísinho do lado ali, do momento que saiu a notícia, eles fecharam a fronteira. Daí ninguém entrou, porque a gente não tem notícia de grandes contágios em Taiwan. Tem gente perguntando aqui informações da África. Eu falei com amigos meus hoje no Marrocos, lá, não tem informações. Eles sabem que tem, mas não tem nenhuma informação. Eu fico pensando, os países desenvolvidos, né, não têm acesso a testes. Não tem como saber mais quem está contaminado aqui. Não tá, a gente só sabe quem entrou no sistema de saúde. A gente já imagina países que não tem tanta condição assim, né? Eles estão perguntando muito aqui. Fica à vontade. Uma das coisas que perguntaram sobre a mutação do vírus, tá? A gente não sabe ainda se o vírus, à medida que ele vai se espalhando na população, ele está se tornando mais forte ou mais resistente, mas a gente sabe que existe diferença genética entre, por exemplo, o vírus aqui do Brasil e o vírus lá da Itália. Então, é claro que o vírus ele vai se adaptando. É possível que a gente tenha uma droga disponível no mercado e aí, num outro momento, o vírus se torna resistente a essa droga, que é o que acontece todo ano com a vacina da gripe. Por isso que a gente tem que ficar tomando anualmente, porque surge uma nova mutação nesse vírus que o nosso sistema imune não reconhece mais. Então, o vírus começa a se alastrar novamente. Isso pode acontecer. A gente não tem evidência de que isso está acontecendo no momento, mas é uma coisa que a gente tem que considerar no futuro. Bruna, tu sabe quanto tempo o vírus fica no corpo, Bruna? Tem alguém perguntando ali, ó. Eles estão recomendando, a OMS recomenda uma quarentena de 14 dias a partir do dia que tu teve contato ou exposição ao vírus, tá? Isso seria mais ou menos assim, o tempo suficiente para tu ter os sintomas e para tu te recuperar da doença, né? Esse seria o tempo ideal de quarentena, de 2 semanas. 14 dias, então. Tá. Bruna, mais uma pergunta que alguém está refazendo. Eu vou refazer porque tem gente que chegou agora. A gente está aí com 2.000 pessoas assistindo live, então tem gente chegando a todo momento. Sobre a vacina, Bruna, foi a primeira coisa que tu falou. Pode repetir para nós aqui a informação? Qual pergunta em específico? Assim, ó, a vacina, existe vacina, não existe? Qual é o tempo até chegar isso aí no mercado? A vacina ainda não existe, tá? O que existe são ensaios clínicos, diversos laboratórios pelo mundo estão testando diferentes estratégias para gerar uma vacina, mas para que a gente disponibilize ela para a população, a gente tem que testar primeiro in vitro, primeiro em animais, depois em humanos. Então, esse processo ele demora a ser concluído, porque uma vez que a gente disponibiliza uma vacina, ela tem que ser segura para as pessoas, né? Então, principalmente numa época agora que a gente está enfrentando essas campanhas anti-vacina, então a gente não pode precipitadamente liberar uma vacina que não seja tão eficaz, que daqui a pouco a gente pensa que a população está imunizada e não está. Então, por isso que vai demorar bastante tempo ainda, pelo menos 1 ano, para a gente ter uma vacina disponível. Tá. Mais uma coisa, Bruna, tem alguém reperguntando ali, ó. As vacinas da gripe colaboram? Porque assim, ó, amanhã começa a campanha de vacinação aqui no Brasil da H1N1. Elas colaboram para isso aí, não colaboram? Na minha visão, Bruna, vamos ver se eu estou certo ou errado. O que vai colaborar é, se a pessoa tomar a vacina da H1N1, ele vai saber que ele não teve H1N1. Né? Isso. Então daí facilita para a gente poder dividir. É mais ou menos por aí o raciocínio? Isso, tu tá certo. E tem um outro ponto também, que a vacina da gripe vai servir também para a gente evitar aquela sobrecarga do sistema de saúde. Essas pessoas não vão estar procurando o serviço de saúde por outros motivos que não o coronavírus. Então, é importante que as pessoas se vacinem para a gripe e importante também que o sistema de saúde pública arranje um jeito de evitar as aglomerações nas filas. Né? Eu sei que algumas cidades já estão adotando estratégias, distribuindo senha. Vamos deixar nesse primeiro momento o grupo de risco ser vacinado, que são os idosos, e aí depois a gente vai partir para a vacinação do resto da população. Mas é importante que todo mundo se vacine, evitando aglomeração. Então, se está na fila, vamos ficar 1 metro e meio de distância da outra pessoa, evitar contato, lavar a mão, continuar a nossa rotina normal de cuidados com a higiene. É engraçado que a gente está no século XXI, a gente está falando em lavar a mão, né, Bruna? Chega, dá vontade de dar um tapa na cabeça. E muita gente não sabe lavar a mão, hein? É verdade, quer ensinar pra gente aí, Bruna, como é que faz? Lavar a mão, cantar parabéns 2 vezes, lavar debaixo das unhas. Eu tô fazendo assim também. Eu lavo entre os dedos, daí depois eu lavo o miolo das mãos, daí eu lavo as costas das mãos, aí. Daí depois o polegar, e depois os punhos. Tô fazendo tudo. Exatamente. Perfeito. Tá, mais uma pergunta que eu vou fazer aqui, Bruna, que o pessoal tá perguntando umas coisas que eu vi aqui, ó. Foi que alguém perguntou? Deixa eu ver, cara. Deixa eu dar umas dedadas aqui, tá, Bruna? Se tu vê alguma coisa, pode responder aí, tá, Bruna? Vacina da pneumonia, não sei. Sobre os remédios, pessoal, que estão perguntando. É isso aí, exatamente.
Houve uma corrida para compra da hidroxicloroquina, né? Gente, não comprem, tá? Esse remédio é utilizado para pacientes com doenças autoimunes. Esses pacientes agora, por conta dessa regulação que o governo impôs, eles estão tendo difícil acesso a esses remédios. Então, o que se tem de evidência científica agora é um estudo em 40 pessoas, tá? Somente 6 pessoas receberam o tratamento, que foram 100% curadas. Então, a gente tem evidência de 6 pacientes. Não, os caras testaram em 40 pessoas, 6 ficaram bons, os caras acham que é resultado do mundo, né? Óbvio. Exato. Então, assim, esse estudo ele tinha 2 grupos, tá? 3 grupos. Um tratado com controle, que não recebeu esse tratamento. Um tratado com a hidroxicloroquina e um outro grupo tratado com hidroxicloroquina e azitromicina, que é um antibiótico. Então, esse grupo tratado com a azitromicina em combinação foi o grupo que se curou 100%, que são esse grupo de 6 pessoas, tá? Então, já estão extrapolando para a população mundial, assim, e a gente tem que considerar que esse estudo foi feito na França e pode ser que talvez não se aplique para os brasileiros. Pode ter diferenças para pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. Então, assim, tem muitas perguntas ainda que a gente tem que responder antes de colocar esse remédio disponível para tratamento dessa doença em específico. Tá. Teve gente que perguntou aqui há quanto tempo o paciente assintomático pode transmitir. Durante todo o período dele até ele ter os sintomas, né? Ou seja, são 14 dias, pelo que tu falaste aí, né, Bruna? Isso, de quarentena. Tá. Existe um estudo que estima que, assim, a partir do momento que a pessoa teve contato com um infectado e está infectada, dentro de 5 a 7 dias ela vai começar a desenvolver sintomas, mas isso não é regra, tá? Por isso que a gente coloca o período de 14 dias. Tá. E uma coisa que é bom a gente deixar claro aqui, nós estamos falando de ciência, né? Estamos falando com uma doutora aí, a cura do câncer lá nos Estados Unidos. Obrigado, tá, Bruna, por estar conosco aqui, dando teu tempo aí num domingo de noite sobre isso. Nós estamos de quarentena mesmo. Agora o que a gente tem que pensar aqui, senhores, é que todo cuidado, que isso aqui depende da responsabilidade pessoal. Lavar a tua mão, não ficar perto dos outros, não sair fora, respeitar o teu quadradinho, saber que a gente não vai ter uma vacina assim tão cedo, saber que os remédios que estão dando como a cura miraculosa não vai ter assim tão cedo. O único tratamento que se tem nisso aí é botar o respirador, ou tu vai ter que usar respirador, ou vai ter um febrão que vai para casa. Outra coisa que as pessoas estão falando que tu pode passar assintomático, tu pode ter uma gripe fraca, pode acontecer, né, Bruna? Tô certo nisso aqui? Tô errado? Tá certo. Tá. Então, mais uma pergunta aqui, Bruna, saber se tem informação. As pessoas estão perguntando em relação às gestantes. Tem casos já que passou pro bebê? Não tem caso que passou pro bebê? Não, para bebê ainda não. Tá. Gestantes já tiveram, mas não passaram pro bebê. A gente não tem evidência. Tá. Aí tá. Uma grande coisa que a gente tem que conversar aqui, enquanto ciência, que tudo ainda não tem evidência científica. Claro, amanhã a gente Muita coisa que a gente pode mudar de ideia. Aí é que tá. Tudo, daqui a pouco não tem evidência, pode ser tudo um grande achismo. Foi o que eu falei, Jumel, olha só, cara, a ciência ainda não nos responde sobre imunidade, não nos responde sobre vacina, não nos responde sobre tratamentos diferentes, ou seja, sendo assim, tu tem que evitar ao máximo ter a doença, né? Senão tu vai chegar num sistema que não vai poder te curar, vai poder te tratar. Eu acho que esse é o grande ponto que a Bruna trouxe para nós hoje aí, esclarecendo o que está acontecendo no Reino Unido, o que está acontecendo nos Estados Unidos e quais são os números reais dessa doença, o que a ciência está nos respondendo, né? Bruna, tu vê alguma pergunta extra aí? Se não tiver nenhuma, tu quer perguntaram aqui sobre a existência do vírus em algumas superfícies, tá? Existe um estudo já sobre isso, que em superfícies plásticas e superfícies de ácido inoxidável, o vírus pode ficar de 48 a 72 horas ainda enviado e infeccioso. Por isso que é importante também higienizar as superfícies. Até no aço. Exatamente. Celular, que é o que a gente mais toca o dia inteiro. Não, e vai direto pra boca. Exatamente. Não tem, né? Quantas mortes a gente tem no Brasil, não sei, tá, pessoal? Isso aí a gente tem que ver. Aí que tá. Os números a partir de agora... Estão sempre atrasados. Aí que tá. Não, agora no Brasil, pra nós, não apenas está atrasado aqui no Brasil, não tem mais teste, ninguém mais sabe nada, quem tá doente, quem não tá. E assim, Conrado, para quem for infectado, tá, e não for do grupo de risco, não vá ao hospital, mas ligue para a vigilância sanitária para notificar, porque a infecção pelo coronavírus ela é de notificação compulsória, tá? Então isso ajuda a gente a
continuar acompanhando o número de casos, quantos mortos, quantas pessoas se recuperam da doença. Então, isso é muito importante para que a gente tenha essa projeção em todos os aspectos. Tá. O pessoal está dizendo que teve 25 mortes até então. O pessoal perguntou de reinfecção, não se tem certeza sobre nada ainda. Nada se tem certeza, na realidade, né, Bruno? Porque é muito cedo, né? A gente tem essa doença aí desde o final de dezembro. A gente tem 3 meses de doença no universo aí, né? Que coisa, né, Bruno? O pessoal perguntou da slide da conclusão. Gente, assim, a conclusão é a seguinte. A gente ainda tem muitas dúvidas e a única certeza que a gente tem é que ficando em casa, promovendo isolamento para quem pode, para quem tem opção, é a melhor estratégia até o momento. A partir do momento que a gente tiver mais evidência científica sobre tratamento, sobre cura, sobre vacina, aí a gente vai reavaliar. Mas no momento, hoje, ficar em casa, evitar contato com o mundo externo é a melhor estratégia para evitar a propagação da doença. Bruna, tem umas perguntas que eu vou te fazer aqui, talvez pareça até... tá me perguntando uma coisa óbvia, ou não, né? O álcool gel realmente mata o vírus, Bruna? Sim. Porque, assim, esse vírus, a melhor opção é água e sabão, tá? O vírus, ele tem uma camada lipídica externa. Essa camada lipídica se funde com a nossa célula e invade a nossa célula. Quando a gente usa sabão, por exemplo, ou álcool gel, a gente está rompendo essa camada do vírus. Então, ele não consegue mais, não é mais viável para a infecção. Então, álcool gel e água e sabão são as nossas melhores ferramentas até o momento. Tá. Tem alguém que perguntou também ali, todo assintomático vai ter sintomas? Todo assintomático? Aham. Não, pode ser que pessoas sejam infectadas e não tenham sintomas. Crianças, por exemplo, elas têm um quadro muito leve ou então não têm sintomas, mas elas ainda transmitem. Por isso que eles estão fechando as escolas. Tá. Idosos em casa, basta ficar a 2 metros de distância e não compartilhar itens? Sim, e promover medidas de higiene, né? Senhores, que bom que a gente tá vendo. Água sanitária também serve, Bruno? Serve, inclusive é indicada porque o álcool, né, ele é inflamável e a água sanitária não. Tá, isso aí para limpezas em geral, né? Isso. Tem alguém querendo saber, crianças ali, tu tem acho que é sobre o risco das crianças, né? Bruna, uma visão geral aí sobre as crianças, tu já mostraste os dados para nós ali, o que se tem para dizer, o nível de preocupação, se tu tivesse filhos, Bruna, tá? Agora... A minha preocupação com filhos seria eles transmitirem para outras pessoas do grupo de risco, tá? Porque eles não têm consciência realmente do que está acontecendo, então parte dos pais de controlarem as atividades, aonde eles estão brincando, esse tipo de coisa. Mas em questão de sintomático, se eles não tiverem nenhuma comorbidade, alguma coisa que deixe o sistema imune deles comprometido, eu não me preocuparia no sentido do meu filho ficar doente. Simplesmente, acho que o principal ponto agora é a transmissão. Bruna, que bom falar com uma cientista, né? Vai direto do ponto. Minha preocupação é eles passar para nós, a nós passar para eles. Exatamente. Isso, os ambientes, embalagens de papelão, sacola. Isso aí total, tá? Tudo que tu tiver, tudo que vier para ti, tem que promover a limpeza, promover a desinfecção, né? Na dúvida, desinfecciona. Caixa de papelão, 24 horas mantém o vírus, tá? Então, se vocês estão recebendo pacotes, é muito improvável que o vírus esteja ali. Mas, né? Tá. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Sacola plástica do supermercado, Bruna? Já falou Plástico. De 24 a 72 horas, né? Isso. Tá. As grávidas, ela já falou também. Não se sabe, não se tem uma comprovação, uma evidência científica que tenha passado da grávida para o bebê, né? Para os pés, a única recomendação que a gente tem agora é limpar as patinhas. Porque eles não transmitem o vírus, tá? Os gatos de vocês. Exato. Se eles estiverem assim na superfície do pelo ou da pata, pode ser que sim, mas o animal ele não transmite o vírus, tá? Somente assim se o vírus estiver na superfície, o que também é improvável, tá? Comida também, a gente não tem evidência que comida transmite o vírus, que a pessoa pode ter uma infecção porque comeu alguma coisa contaminada. Tá. Bruna, mais uma pergunta que o pessoal tá fazendo aqui em cima, transmite no ar, Bruna? Então, tem um estudo que eles usaram um nebulizador para colocar o vírus em forma de aerosol, tá? E eles detectaram que por 3 horas o vírus se manteve viável e infeccioso. Tá. Existe um porém, tá? Aerosol não é a mesma coisa que uma tosse ou um espirro. Tá. Ok? Porque as partículas do aerosol são menores que as partículas que a gente libera quando a gente tosse ou espirra. Então elas podem ficar em suspensão no ar durante mais tempo. Podem, mas não quer dizer assim que eu tossi e daqui a 5 horas eu vou voltar e
e a pessoa vai ser contaminada. Não é isso. Sim. A gente tem que evitar a exposição a gotículas, né? Tá. Então, pessoas tossindo, pessoas espirrando, esse tipo de coisa. Tá, tem umas perguntas, pessoal dizendo aqui, ó. Limão protege? Não, gente, limão, vinagre, alho, se isso aí protegesse, nada disso estaria acontecendo. Fiquem seguros. Mas não, talvez. Agora talvez eu faça uma pergunta meio louca aí, tá? Uhum. Se o cara tomar um suco de limão para vitamina C, contribui para a imunidade dele? O suco de limão não vai te deixar com uma imunidade melhor. O que vai te deixar com uma imunidade melhor é tu ter constantemente uma alimentação saudável. Isso sim. Não é meu caso. Por isso eu tô aqui em grupo de risco na praia. Tu tomar um suco de limão na semana e dizer agora sim, pode vir Agora coronavírus. vem coronavírus. Tá? Bem que tem, não é assim que funciona. Bruno, deixa eu botar meu outro fone de ouvido que tá acabando a bateria do outro lado aqui, tá? Dentista produz aerosol, grupo de alto risco. Dentista. Bruna, olha só, nós estamos batendo quase uma hora já de live e a gente permanece com 2.000 pessoas nos assistindo ao vivo. Olha que prestígio nosso aí. Show, hein? Muito obrigado. Olha só, o Adriano Jorge da Jovem Pan acabou de mandar uma mensagem para mim aqui no WhatsApp. Depois eu vou responder para ele. Bruna, eu quero te agradecer já de primeira pela tua disponibilidade, tá? Ter atendido quando eu te liguei. Não, vamos, se tu quiser, a gente faz agora. Já entramos aqui. Eu vou pedir pro pessoal, eu deixei o tempo todo aqui, ó. Eu sei que tá lá em cima escrito o nome dela, mas aqui embaixo tem aqui, ó, Bruna Bittencourt. Vocês vão lá segue a Bruna, tem informações, o paper que ela falou para nós aqui tá lá no dela. Provavelmente ela vai colocar um link ali para vocês fazerem um download disso aí também. Os próprios os slides que ela colocou aqui também estão lá no dela, foi onde eu vi, eu falei, pá, aí a explicação que a gente precisa. Bruna, muito obrigado por ter trazido ciência para nós, uma análise científica. Eu conto contigo já no abuso também, tá? Depois eu te pago o churrasco na Portaria Grande lá. Vai ter que pagar passagem também. Não, a passagem é mais cara. A passagem não dá para pagar. Mas, Bruna, assim, ó, eu conto contigo também nós vamos ficar em quarentena um bom tempo, tá? Conforme as coisas vão crescendo, conforme tiver mais novidades, ou surgir um próximo estudo aí, Bruna, por gentileza, tá? Nos chama aqui que a gente vai estar de ouvidos abertos e olhos bem abertos para conseguir entender isso. Eu te agradeço novamente, para finalizar aqui, agora eu vou deixar a palavra para ti. Tu abrir nossos olhos, porque só a verdade vai acabar com o nosso medo, como eu falo sempre aqui, só a verdade vai acabar com o nosso pânico, só a ciência vai acabar com essa histeria generalizada aqui. Bruna, muito obrigado, aí eu vou deixar para ti para considerações finais, e se tu quiser deixar alguma dica para o pessoal aqui, claro. Gente, um portal bem importante de informações que vocês podem ter muitas respostas às perguntas que vocês estão fazendo é o portal da OMS, tá? Joga no Google Organização Mundial da Saúde, lá eles têm todas as perguntas mais básicas respondidas, até as mais difíceis. Então, lá é uma fonte de informação confiável que vocês vão poder acessar. Sobre máscaras e luvas que vocês estão perguntando, tá? É melhor lavar a mão que usar luva, tá? Luva é para o profissional de saúde. Máscara é a mesma coisa, somente para quem está contaminado. Se vocês são portadores do vírus, usa máscara para impedir que outras pessoas sejam atingidas pelas gotículas que eu mencionei, certo? Agora, vocês utilizarem máscara, é que nem o nosso presidente Bolsonaro, ele estava utilizando uma máscara, ele colocou a mão no rosto, retirou a máscara. Então, a gente que não é portador do vírus, não tem comprovação de que a máscara vai impedir que nós sejamos infectados. Então, deixem para esses profissionais de saúde e para os pacientes que estão com uma infecção ativa. Beleza? Muito obrigado, Bruno.